Mais um aninho, mais um ano sem ver meu filho. Mais um aniversário sem ver meu filho. A saudade imensa, a dor insuportável. Que passou, papai? Hoje ele tem 4 aninhos e está com danos irreversíveis, com certeza, por não ter assistência durante esse ano e meio, esse ano e 4 meses. Ele não tem assistência, não tem sociabilidade, ele está escondido. Então isso aí preocupa muito. Quando ocorre atos de alienação parental, nós precisamos entender que isso daí não só atinge a criança, a tornando vítima dessa situação, como também o genitor. Quando o genitor ele sofre a alienação parental, por exemplo, ele é impedido de ter acesso ao seu filho, à sua filha, não só ele fica impedido de ter acesso, como também toda a família paterna sofre com essa situação, porque eles ficam impedidos de ter acesso à sobrinha, de ter acesso à neta e assim por diante. E eu não estou nem falando na questão psíquica do genitor que fica abalado. Tem pais, por exemplo, que não conseguem trabalhar, não conseguem desenvolver, não conseguem voltar a ter uma vida social, não conseguem, entram em depressão. Tivemos casos, por exemplo, em 2020, 2021, de genitores que ceifaram suas vidas, né? E fora o genitor, nós temos a criança. O genitor, ao menos ele consegue se defender, ele consegue raciocinar, ele consegue encontrar soluções, mas a criança não. A criança ela está presa àqueles atos de alienação parental, porque em sua maioria é o genitor que é a vítima e em sua maioria é a genitora que pratica os atos de alienação. Olá, meu nome é Sérgio, sou pai do Lourenço Laurentino Lopes, sequestrado dia 20 de janeiro de 2023. Então, ele hoje está nas mãos da mãe dele, uma pessoa que não aceita
os problemas que ele tem atualmente. Ele é um menino com TEA, tem autismo. Faz 1 ano e 4 meses que eu não vejo ele. Não sei aonde ele está. E pelas informações que eu tenho, que vai chegando para mim, assim, da família, quem escuta, que escutou, não são informações reais. Ele não está bem hoje, não está bem. Então, desde os primeiros dias de vida, ou quando Lourenço começou a se manifestar com autismo, a mãe dele não aceitou e hoje não aceita. Lourenço, a pessoinha que mais amo no mundo, minha vida, foi arrancado de mim covardemente. Faz 1 ano e 4 meses já. Saudade imensa, muita saudade, muita dor. Uma sensação horrível. Perder um filho desse jeito e com o agravante de você saber que realmente não está sendo bem cuidado, não está tendo a assistência que ele deveria ter, com a saudade que ele deve sentir. Meu filho é autista não falante, então aí que me refiro a covardia de uma pessoa levar e nunca vai escutar dele falar saudade de meu pai. É uma covardia isso ali. Meu filho não fala, então, mas meu filho sente, meu filho sofre. Ele morava comigo, foi arrancado de mim, foi levado de mim, covardemente. Hoje, não sei aonde está, não sei como ele está realmente. Evidentemente, não está com a assistência que ele teria que ter, porque os laudos estão comigo, absolutamente todos os documentos estão comigo e não eu tenho a guarda dele e ele não aparece por nenhuma parte. A alienação parental traz sofrimento não só para os filhos, mas também para os pais que foram afastados do convívio. Então, é bem comum relatos desses pais perderem o sentido da vida, né? Perceberem-se vazios, sem um sentido, experimentarem tristezas constantes. E quem é da saúde mental sabe que tristezas constantes, elas têm o potencial de gerar uma doença, a depressão. Quando não, experimentam muita ansiedade, além de toda a problemática de vinda de falsas acusações e tudo mais. Estou sem ver minha filha há aproximadamente 2 anos e meio. A minha filha foi levada de forma ilícita e ilegalmente para os Estados Unidos, sem o meu consentimento legal. A mãe ela me enganou, dizendo que iria levar minha filha para conhecer a Disney e disse que essa viagem seria apenas a passeio. E eu, por querer ver minha filha feliz, acabei consentindo essa autorização para a mãe para fazer essa viagem com minha filha, que seria apenas a passeio. Só que a mãe acabou mentindo para mim, né? Assim que ela conseguiu minha autorização, ela viajou com minha filha e não voltou mais. Eu tive alguns contatos com ela quando ela já estava nos Estados Unidos, onde ela estava dificultando, né, o meu contato com minha filha. Eu decidi ir na Polícia Federal. E na Polícia Federal eles puxaram o histórico de viagem da minha filha, onde mostrou, né, que ela não foi para os Estados Unidos direto. Ela foi para o México, né, para fazer a travessia ilegal, né, e onde tudo comprova que ela não tirou visto, né, ela mentiu para mim. Ela só precisou do passaporte da minha autorização para poder viajar com minha filha.
O meu relacionamento com a mãe, né, era um relacionamento estável. Sou separado dela há praticamente 9 anos. A gente sempre tivemos um acordo de boca, nunca resolvemos nada judicialmente. Até pensão nunca resolvemos nada judicialmente. Sempre paguei pensão, sempre fui presente na vida da minha filha, sempre fui apegado à minha filha. A mãe usou o amor que eu tenho à minha filha, né, usou toda a dedicação que eu tenho a ela para poder me enganar, para poder levar minha filha embora. Me chamo Raíssa Milena, sou psicóloga forense e trabalho em processos que envolvem questão de disputa de guarda, regulamentação de convívio, alienação parental e também atuo na vara criminal em alguns processos que envolvem a prática de falsas acusações, principalmente falsas acusações de abuso sexual. De acordo com a lei, a alienação parental, ela diz respeito a toda conduta e ato praticado por uma pessoa que detém a guarda, a tutela ou a vigilância dessa criança, né, que é cometida com a finalidade de prejudicar, de interromper ou de destruir os vínculos que essa criança possui com algum dos seus genitores. A lei ela traz alguns exemplos, né, de práticas que poderiam ser consideradas como alienação parental. Então, o ato de você falar para a criança reiteradamente que o pai não a ama, a mãe não a ama, que não presta, né, que a abandonou mesmo quando esse genitor está ali lutando, desejando ter a criança presente, isso pode sim ser considerado um ato de alienação parental. O ato de você, por exemplo, né, impedir que esse pai ou que essa mãe tenha acesso a informações importantes sobre a criança, como por exemplo o endereço, como por exemplo atividades escolares, né, relatórios médicos, profissionais. Vai, conta. Conta? 1, 2, 3, 4, vai. Eu me separei da mãe da Luísa, da minha filha Luísa, em 2015. E desde então comecei a travar uma luta, primeiro para ser pai, pelo jeito de ser pai, e depois por ela, quando eu comecei a descobrir que quanta loucura cercava a família que eu convivi durante tanto tempo, né, a família da minha ex-mulher, e de repente eu fiquei surpreso com como eles seriam capazes de fazer as coisas que eles faziam. Inicialmente eu queria ter uma vida normal, achava que ia ter uma vida normal de visitar minha filha, pegar minha filha de 15 em 15 dias, pelo menos ir para casa, né, passar um fim de semana comigo. Mas não foi isso que aconteceu. Eu pouco tinha acesso à minha filha, quando tinha era só na casa da minha ex-mulher. E isso foi ficando caótico, ao ponto dela também me proibir de ir nos aniversários dela. E eu entrei com um processo de regulamentação de visitas. Quando eu consegui isso, ela conseguiu o que era impensável para mim, que é a minha filha não querer ficar perto de mim, ficar com pânico de mim. Não sei que magia é essa que o alienador consegue fazer na cabeça da criança. E eu lutei durante uns 6 meses para fazer com que minha filha começasse a querer vir comigo. Então aquela criança vai estar naquele meio alienador, onde ela vai ficar ouvindo comentários negativos contra aquele genitor, vai ficar presente naquela condição em que a genitora ela fica fazendo comentários para denegrir a imagem, para denegrir a honra do genitor, até que chega um momento trazendo uma conexão que essa criança não vai ter o contato com o seu pai, que vai chegar um momento que ela já não quer mais nem saber do seu pai. Porque essa alienação parental ficou arraizada no seu coraçãozinho, na sua mente, onde ela não quer mais ter o contato com seu pai, ela não quer mais fazer parte dessa convivência paterna, ela não quer ir à casa do pai.
eu e minha filha sempre fomos apegados, né? Sempre fomos bem próximos, né? Praticamente eu e minha filha parecíamos muito irmãos. Para quem olhava eu e ela, eu não parecia nem pai dela, ela não parecia minha filha. Parecíamos que a gente era irmãos, né? Tipo, eu e minha filha, eu falo assim porque a minha mãe, ela falava que quando eu e minha filha discutia, né, a gente parecia discussão entre irmãos, parecia mesmo. Então, assim, eu e minha filha eram bem próximos a esse ponto, né? A gente saíamos, né? A gente nos divertíamos, a gente ia pro circo, a gente ia pro parque, eu levava ela no cinema, eu levava ela no shopping, ela ama shopping, né? Então, assim, eu sempre fui um ótimo pai para minha filha, né? Sempre fui honesto com a minha filha, sempre fui um pai que dava conselhos, né? Um protetor para minha filha, né? Infelizmente, a mãe tirou isso de mim, né? Mas isso também sempre incomodou a mãe, porque a mãe ela sempre ficava incomodada. Por diversas vezes a minha filha relatava comigo sobre... toda vez que eu vou falar de você, pai, a minha mãe ela manda eu parar de falar de você. Ela não quer que eu fale de você perto dela. Você não precisa falar, fala para outra pessoa. Então, tipo, às vezes a minha filha quer desabafar. Não, meu pai me levou em tal lugar, mãe. Meu pai me levou no circo, meu pai me levou em tal lugar. Às vezes a criança vai dar uma notícia para a mãe, em vez da mãe ficar feliz, a mãe fica com raiva. Porque ela não suporta ouvir o nome do ex. Então, tipo assim, a pessoa ela tem que levantar a cabeça e aceitar isso. Só que ela nunca aceitava. Então, assim, meu relacionamento com a minha filha era ótimo, era maravilhoso, era perfeito. Então, você incute nessa criança uma ideia de abandono afetivo que não existe, que nunca existiu. Você fala para ela, faz ela acreditar que ela foi abandonada, que ela não foi amada. Isso interfere também na autoestima, na imagem que ela tem de si mesma, pode trazer impactos e interferências nos seus relacionamentos futuros. Então, são muitos os danos que a prática de alienação parental causa, não apenas à criança, mas principalmente também aquelas pessoas, né, que são vítimas desse tipo de ato. São pais, são mães, né, são avós, são madrastas, então é todo um núcleo familiar que acaba sendo afetado por ela. Olha, vai mais pra cá. Então, assim, as perdas da prática de alienação parental para a sociedade, elas são inúmeras. Elas são inúmeras principalmente porque ela retira de pais o direito de serem pais, de estarem presentes, sabe? Tira da criança o direito de crescer de forma plena, de forma saudável. Ela faz com que, inclusive, esses comportamentos, né, eles gerem uma série de danos e sequelas para a sociedade, porque muitas crianças, né, adolescentes vítimas de alienação parental, muitas vezes acabam reproduzindo esse comportamento, que é o que a gente chama de alienação parental transgeracional, né, quando ela se perpetua ao longo de gerações. E isso com certeza afeta uma série de vidas de crianças, sociedade, o próprio sistema judiciário, né, que reiteradamente tem que lidar com um índice altíssimo de problemas ocasionados pela ocorrência desse tipo de prática, desse tipo de situação. Bom, quando a mãe tinha guarda e eu poucas vezes conseguia ver minha filha, sempre havia uma campanha muito forte, né, de desmerecimento de mim, da minha esposa, principalmente. Principalmente qualquer coisa que a gente fizesse, tivesse oportunidade rara de fazer com a Heloísa, era muito descredibilizado por ela. E a nossa imagem era muito difamada para a Heloísa. E quando a Heloísa tinha a oportunidade de ficar um pouco mais tempo com a gente, ela via que não era verdade. Isso deixava ela irritada com a mãe, uma coisa curiosa. Então, quando ela veio morar comigo, em pouco tempo ela viu o quanto, sabe, acho que ela sentiu quantas coisas ela perdeu. Então ela já, logo no início, ela falou que sozinha que a minha mãe não fala a verdade sobre a Tianinha, sabe, minha esposa. E começou a falar diversas coisas, e isso começou a causar revolta nela. E então começou a rolar uma coisa curiosa, né? Enquanto a mãe, até por chamada de vídeo, ela morando aqui na minha casa, ela descredibilizava tudo que a Heloísa dizia. Se a Heloísa falava, fui no zoológico, ela dizia, aquele zoológico, aqueles bichos morrendo de fome, ela ficava com raiva, mãe, sabe? Tudo, qualquer coisa que ela falasse, ganhou um presente. A mãe dizia, esse presente é horroroso, joga fora isso, é sempre assim. E a Heloísa ficava muito chateada.
Então, a mãe fazia esse trabalho de descredibilizar e eu tinha que fazer o contrário, de fazer com que a Heloísa não ficasse com raiva da mãe, porque não é nada saudável, né? Então, ela às vezes saía com raiva, às vezes falava coisas feias para a mãe, e depois eu vinha e falava com ela: olha, Heloísa, adultos erram, todo mundo erra, papai erra, todo mundo erra, tua mãe errou. Tudo bem, não foi legal a atitude que ela falou, isso que ela disse não foi bacana, mas ela te ama e tudo mais e tal. Porque eu não estou aqui para ser mais um alienar, né? Eu sei os impactos negativos na vida de uma criança, então não vou fazer a mesma coisa. E isso acontecia muito, cara. Vai, cuida do cabelo do papai. Tá limpinho? Tá? Vai, cuida do cabelo do papai, vai. Arruma o cabelo do papai, mexe. Tá limpinho? Tá limpinho? Vai doer nada? Não vai doer nada? Não vai doer nada. Ah, A justiça me parece um pouco acanhada na hora de declarar uma alienação parental. É muito comum que o conceito jurídico adotado pela 12.318 de 2010, ele somente seja considerado depois de uma avaliação psicológica, de uma avaliação psicossocial, ou seja, a justiça ela só decide com base nessas avaliações feitas por psicólogos e até mesmo por assistentes sociais. Na verdade, o juiz não está adstrito a essas informações, ele deve cotejar essas informações com outros elementos trazidos ao processo pelos genitores, porque muitas das vezes a alienação parental ela é realizada de forma muito sofiscada, muito manipuladora, de maneira que ela passa muitas das vezes imperceptível por uma análise psicológica, e a gente tem que lembrar que o conceito de alienação parental é jurídico. Portanto, é possível que uma criança de 6 meses, não é, 1 ano, ela esteja sendo afastada do convívio de um dos genitores, e a campanha da desqualificação do genitor pode estar sendo feita por redes sociais, e esta criança sequer sabe ler ou tem acesso às redes sociais, não estaria tendo contato com essa desqualificação. Contudo, esta desqualificação nas redes sociais seria um elemento de prova que o genitor que está alegando ser alienado poderia levar aos autos para comprovar a sua dificuldade em ter acesso àquela criança. E, portanto, o juiz poderia, com base nesses elementos, declarar, sim, a existência de uma alienação parental e graduar essa sanção como uma advertência, já que, por exemplo, não houve tempo hábil de se comprometer a psique daquela criança. Mas não podemos esquecer que a psique da criança é formada desde a mais tenra idade. E é evidente que haverá consequências disso no futuro. Não é possível aferir naquele momento. Mas a legislação foi feita para prevenir e não só reprimir a alienação parental. A alienação parental acontece quando um genitor atrapalha a criação ou a manutenção do vínculo com o outro genitor, prejudicando assim o desenvolvimento psicológico e emocional da criança ou do adolescente. Além disso, de acordo com a lei, a alienação parental ela tem a natureza jurídica de coação moral, né? Então você assim faz com que a criança tenha um comportamento, uma narrativa que não é autêntico, obriga ela a não amar um dos seus genitores, né? Da metade de si mesma, faz com que ela rejeite, né? Então você tira dela a autonomia, a liberdade de sentir e de amar outra pessoa. Então os danos são inúmeros, né? E infelizmente, por falta de conhecimento, muitas pessoas chegam a acreditar que ela não existe. Tem todo um debate aí em torno da cientificidade da lei, mas para aquelas pessoas que atuam, os profissionais que atuam no sistema judiciário, que têm acesso a essas informações que ocorrem em segredo de justiça, não tem como a gente negar a prática de alienação parental. É mais comum do que a gente imagina. E as denúncias falsas foram um show, né? Foi um monte. E minha mulher foi muito alvo e eu também, né? Mas foi muito mais a minha mulher, porque minha mulher realmente era o que a minha ex-mulher mais detestava, detesta até hoje. Então era o maior alvo.
chegou a ir na delegacia fazer um corpo de delito dizendo que minha filha tinha sido agredida pela minha ex-mulher de uma forma que a minha mulher chegou a colocar a cabeça dela dentro de uma privada, dentro de um vaso sanitário da descarga, o tamanho da violência da coisa. Só que assim, né, é óbvio que um perito, né, perícia, né, a minha filha é super branca, né, e não tem marca nenhuma, não parecia que seria meio lógico que ela ia conseguir alguma coisa positiva para ela, mas na cabeça dela foi, né? Então ela fez a perícia, deu negativo e levaram para a Polícia Civil levou para um psicóloga lá da Polícia Militar mesmo, que entrevistou a Heloísa, no relatório, essa perita psicóloga disse que tudo que a Heloísa estava dizendo estava sendo sugestionado por um adulto. E a gente só soube disso, só soube desse corpo de delito porque minha ex-mulher teve a ideia genial de colocar no processo de vara de família. Ela levantou uma prova contra si mesma, né? Ela levantou uma prova tanto de que ela não havia agressão nenhuma, como que ainda tinha alguém mandando minha filha dizer que havia. Então foi uma prova cabal que me ajudou muito, inclusive, a inverter a guarda, né? Mas nunca foram muitas as situações assim. Eu, por exemplo, passei por uma situação de Maria da Penha. Em 2019, quando eu estava tentando de qualquer jeito ver minha filha, já fazia quase um ano que eu não via minha filha, acho que mais de um ano até, indo no ponto de ônibus, minha filha, que deveria ir, minha filha nunca aparecia. Um belo dia eu consegui passar porque ela morava numa comunidade, né? Consegui passar pelo tráfego e tentar ver minha filha. Ela me agrediu e me ameaçou de morte. E aí eu fiz um BO, né? Registrando isso, que eu fui agredido e fui ameaçado de morte. Mas aí ela resolveu ir também fazer uma Maria da Penha, dizendo que fui eu que agredi, que eu que ameacei ela de morte, não que agredi. E aí com isso ela conseguiu uma medida restritiva, né? E com isso eu não podia nem me aproximar mais de onde ela morava para tentar ver a minha filha. Porque quando essa mulher ela consegue uma medida protetiva, ainda que essa medida seja por um caráter cautelar, ou seja, não é reflexo punitivo, né, penalizador, isso aí vai ser discutido na vara de violência doméstica, mas a protetiva ela tem apenas o caráter de proteção. No entanto, para quem está discutindo processos em guarda, em varas de família, o reflexo é devastador. Isso se conecta com a questão do viés supremo, da maternidade suprema. Então essa mulher, além dela já ter uma protetiva, com essa questão dos vieses, ela consegue convencer o sistema com muita facilidade que aquela pessoa é um agressor. E quando a gente valida esse sentimento, essa situação, independente de provas, porque temos os vieses que não necessitam de provas, já é uma questão sociocultural arraizada na nossa sociedade. Temos uma declaração que não precisa de provas, nós temos aí um afastamento, que consequentemente é uma violência intrafamiliar contra uma criança, por conta de uma falsa denúncia. Então isso é importante que as pessoas entendam como que funciona o sistema, como é que o nosso cérebro funciona para a questão dos convencimentos. Agora, na mesma medida que é feita o contraditório, né, que já é tão difícil, mas sendo feito e sendo descoberto que se tratava de uma falsa denúncia, esse tempo não tem a mesma agilidade do que a denúncia é feita, do que essa protetiva é concedida, dessa criança é afastada desse pai. Então essa criança, de fato, quando ela é vítima de uma mãe, ela vai estar muito mais tempo inserida no cenário de violência intrafamiliar, porque as pessoas se recusam e têm uma dificuldade muito grande em entender e aceitar que mulheres praticam sim violências contra seus filhos. E por outro lado, não é o que acontece com, né, os homens nesse quesito, porque já é aceitado pela sociedade que homens praticam esse tipo de violência com muita facilidade. Então não precisa sequer que haja provas, uma mera alegação, né? Ela é suficiente para causar esse prejuízo. E quando verificada e afirmada que houve uma falsa denúncia, essa responsabilidade da questão da denunciação caluniosa, ela simplesmente não tem o mesmo caminho que essa investigação tem com relação à medida protetiva concedida. Então, muitas vezes, não é colocado à frente, o processo é arquivado sem que tenha o desdobramento necessário. E é importante que a gente saiba que uma denunciação caluniosa, ela é gravíssima. Uma pessoa que é acusada injustamente, ela é tão
vítima, quanto uma criança que é vítima de violência, quanto uma mulher que é vítima de uma violência. Então a gente precisa resgatar aí o nosso princípio aí da inocência, nós precisamos resgatar o contraditório e precisamos de verdade começar para defender nossas crianças, entender os mecanismos que fazem com que elas fiquem presas no cenário, seja por agressão contra a mulher, seja do homem. Então esses vieses são importantes, a questão da utilização da Lei Maria da Penha é uma realidade para questões falsas e a gente precisa ir a fundo nessa situação para proteger todo o cenário intrafamiliar. Porque a promotoria, o juiz, eles não sabem o que fazer, eu não entendi, né? E eles colocaram tudo na mão da CAF, né? Como se a CAF fosse o órgão que vai poder me ajudar a trazer minha filha de volta. E relativar os crimes cometidos pela mãe, infelizmente eles não fizeram nada, né? Mas se fosse ao contrário, né, se eu tivesse feito o que a mãe fez, eu teria certeza que a justiça seria feita, né? Eu já estava preso, eu já estava com a minha cara estampada no jornal, já estava sendo humilhado, né, por todos, pela minha conduta, né? Só que quando se trata de uma mãe é totalmente diferente. E eu vim aqui só, né, fazer o apelo, porque eu estou fazendo apelo de pai, um pai que ama a filha, que quer estar presente na vida da filha, que quer ver a filha crescer, né, porque está sendo injusto isso que está acontecendo, né, e o judiciário não enxerga isso. Então eu vim pedir ajuda, que vocês possam ver o meu caso. Primeiro, nós precisamos reconhecer que existem pessoas que se utilizam falsamente da Lei Maria da Penha para que possamos, no segundo momento, fazer o enfrentamento. Isso é essencial para a manutenção da justiça. Agora, antes de tudo, é preciso resgatar também os princípios básicos da Constituição, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da inocência. Hoje, pela forma que nós temos a aplicação efetiva na prática, nós temos pessoas que são acusadas, sem contraditório, elas são tratadas como culpadas até que sejam provadas a sua inocência, quando na verdade elas são inocentes até que sejam culpadas. Então nós precisamos resgatar esses princípios que são básicos e vão nortear todas as leis infraconstitucionais, inclusive sob pena de declaração de inconstitucionalidade, para que possamos, de fato, garantir a proteção não só das mulheres que são vítimas reais da violência, como outras pessoas que estão sendo vítimas da má utilização da Lei Maria da Penha, como são crianças que são privadas aí, através de uma violência psicológica, de ter ampla convivência com seus pais, com suas famílias extensas, com todas as pessoas que são aí vítimas decorrentes de uma má utilização da Lei Maria da Penha. Infelizmente, o que nós estamos verificando na prática são genitoras, em sua maioria são genitoras, fazendo uso de práticas de alienação parental para prejudicar o convívio paterno. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, fazendo falsas acusações, fazendo mau uso da Lei Maria da Penha e utilizando todo esse contexto, toda essa situação dentro do seu processo de guarda, com o intuito de prejudicar a imagem do pai, descredibilizá-lo, falar até mesmo que ele é agressor. Situações que ao longo do tempo vão ser comprovadas que o genitor não agiu, que o genitor é inocente, que o inquérito policial foi arquivado, mas que ela acaba se utilizando desses boletins dentro do processo de guarda para atingir a imagem do pai. E também para manchar a honra dele para com o Ministério Público, para com o juiz, que é quem vai decidir esse processo. E, é claro, atingir o seu objetivo final, que é afastar o genitor para com aquela criança ou até mesmo aquele adolescente. Desde os primeiros dias de vida, ou quando Lourenço começou a se manifestar com autismo, a mãe dele não aceitou e hoje não aceita. Eu cansei de receber antigamente mensagens falando que eu estava contaminando o menino, que estava drogando o menino. E tudo isso acontece porque hoje em dia a mulher ela chega à delegacia, isso eu estou dizendo a mulher má intencionada, chega à delegacia e gera uma falsa acusação, ela não precisa provar
nada do que ela está alegando. Consegue uma medida protetiva, consegue uma decisão, e aí ela já pega aquela decisão e coloca no processo de guarda. É claro que ao longo do tempo vai ser comprovado que esse pai é inocente, mas esse tempo que esse pai vai passar longe do seu filho vai trazer consequências horríveis para essa criança, para esse adolescente. Nós temos casos, por exemplo, de crianças com 9 anos de idade que vêm apresentando tentativas de suicídio justamente pela falta da presença do pai. Dela querer ir para festinha na escola do Dia dos Pais e a mãe não levá-la no dia, sem motivo algum. O pai consegue decisão judicial, por exemplo, para estar na formatura da filha e a mãe, de forma com má fé, não leva a criança e não percebe, ou até mesmo percebe e não quer nem saber, que a criança é a vítima. E essa criança, que é o que nós estamos vendo, crianças já apresentando, inclusive, sinais de suicídio, sabe? É uma situação muito crítica, e a consequência da alienação parental, ela é severa na vida dessa criança e adolescente. Inclusive, como profissional, né, que atua tanto na vara de família quanto na vara de criminal, percebo que existe um índice muito grande de falsas acusações ali, em torno da Lei Maria da Penha, principalmente por violência psicológica. Eu tenho um caso no meu escritório que é bem interessante, que a genitora ela pediu a medida protetiva, se utilizou dessa medida protetiva no processo de guarda. O pai, depois de 1 ano e pouco, conseguiu a sua absolvição, só que por causa dessa medida protetiva, esse pai precisava de um intermediador para conseguir pegar a sua filha. No entanto, como ele era novo na cidade e só tinha sua mãe idosa de quase 90 anos, ele tinha que submeter a sua mãe idosa, enferma, para acompanhá-lo todas as vezes para pegar e deixar a filha. O mais surpreendente é que nesse momento a genitora sempre armava uma cena. Era para a avó descer do carro, pegar a criança, a mãe fazia questão de sair do seu local de entrega para fazer um barraco atrás do genitor, e aí ela começava a gravar dizendo que ele estava descumprindo a medida protetiva, sendo que ele estava dentro do carro, metros de distância do local de encontro, sendo que a avó, inclusive, tinha que atravessar toda aquela estrada para conseguir chegar no local, mas a mãe sempre encontrava uma forma de tumultuar, né? Até que a gente comprovando que era a mãe que estava criando situações, até que um momento o Ministério Público, é claro que tivemos que ter uma conversa com o Ministério Público, mas o Ministério Público, analisando os vídeos, ele percebeu que era a genitora que saía do ponto de encontro para ir ao encontro do genitor. Isso daí ficou bastante claro dentro do processo. Além das hipóteses de alienação parental previstas no artigo 2º da Lei 12.318 de 2010, cada vez mais alguns genitores vêm se utilizando da Lei Maria da Penha ou Lei Henri Borel de forma sofisticada, com argumentos distorcidos, muitas das vezes com base em manipulações, para se, conquistando uma medida protetiva, aumentar a dificuldade ou quase que se impedir que um genitor se aproxime daquela criança ou adolescente. Vê-se no dia a dia cada vez mais falsas acusações, registros de ocorrência, alegando situações que não aconteceram, ou se aconteceram de uma forma mais grave do que aquela que efetivamente ocorreu, como forma de tentar manipular, e muitas das vezes manipula, o Judiciário e o Ministério Público, e com isso se conquista uma medida protetiva. E a medida protetiva, muitas das vezes, não faz nem sequer a ressalva sobre a garantia da criança e do adolescente de uma convivência parental. E com isso, aquela pessoa alienadora ou alienador, no caso da Lei Maria da Penha, seria uma alienadora, porque somente a mulher pode fazer jus essas medidas. E no caso da Lei Henri Borel, poderia ser alienador ou alienador, já que qualquer um dos genitores poderia lançar mão desta providência a fim de afastar o outro genitor.
Muitas das vezes se faz com má intenção, de forma escusa, interesses totalmente manipuladores, para que esses genitores fiquem prejudicados com o convívio, atrapalhando mais uma vez os laços afetivos dos filhos em comum e ocorrendo, portanto, a interferência psicológica nesta relação. A falsa acusação causa um impacto muito grande na pessoa. Imagina, você é uma pessoa honesta, está tranquila e de repente é surpreendido com uma intimação para comparecer à delegacia e aí você começa a ter que provar que você é inocente. Tudo isso é muito estressante. Teve um que parece até atípico, tá? Mas isso daí me chamou muita atenção dentro do processo, que foi crianças gêmeas, onde o pai sempre esteve presente na vida da criança e quando esse pai se separou, ele passou a ser um possível agressor, um suposto agressor, somente para a genitora. A genitora fez aquele modus operandi normal. Foi à delegacia, registrou um boletim de ocorrência, já que eles tinham iniciado um processo de guarda, então ela precisava de alguma coisa para tentar afastar esse pai dos seus filhos, né? Porque, como em uma das mensagens ela falou, já que você não vai estar comigo, também não vai estar com os meus filhos, né? Então ela conseguiu a medida protetiva e fez um desenho dizendo que ele seria um forte agressor. E a justiça, naquele exato momento, entendeu que aquela agressão poderia atingir as crianças e concedeu suspensão ao direito do pai de conviver o seu filho. E até o pai conseguir provar, por meio de laudos, depoimentos de que ele não era agressor, isso demorou quase 8 meses que ele ficou sem estar com a sua filha. Então aqui nós estamos falando de um caso real que não teve provas nenhuma no sentido de dizer que ele era um agressor, até mesmo porque a acusação era para a genitora e não para a criança, e mesmo assim ele ficou afastado por quase 8 meses dos seus filhos. E por que a alienação parental ela é considerada uma violência psicológica? Porque, gente, ela interfere diretamente na cognição, no afeto dessa criança, né? Inclusive, a alienação parental, principalmente em casos que envolvem falsas acusações, ela pode causar a implantação de falsas memórias na criança. Então, muitas pessoas, por exemplo, me perguntam, né, o que é pior, uma criança que sofreu um abuso de verdade ou uma criança que acredita, né, que foi violentada sexualmente, ainda que esse abuso não tenha ocorrido. E eu digo para você, não existe diferença do ponto de vista psicológico. Inclusive, uma criança que acredita que foi abusada sexualmente, ela pode chegar a desenvolver os mesmos sinais e sintomas de uma criança verdadeiramente abusada, né? Além disso, você retira dela o direito de ter a convivência familiar saudável. Em delegacia, diversas delegacias que eu já passei, que eu já tive a oportunidade de ser titular, eu me deparei com várias hipóteses de denunciações caluniosas, várias hipóteses de falsas denúncias, em que no final da investigação ficou comprovado de uma forma técnica, inclusive com base em laudo pericial, que a criança estava reproduzindo uma fala totalmente contaminada pela genitora. Esse caso foi um dos casos que me deixou mais chocado. Inclusive, casos como esse motivaram a criação da Lei de Alienação Parental, em que uma mãe ela solicita um parecer técnico de um psicólogo porque suspeitava de abuso sexual da sua filha de 1 ano de idade e, com base nesse parecer, no sentido de que estaria havendo indícios de abuso sexual, o Ministério Público requisita a instalação de inquérito policial. E, portanto, nesse inquérito policial são realizados outros laudos, são realizados mais 4 laudos por órgãos diferentes. No final das contas, ao longo de 4 anos em que esses laudos estavam sendo elaborados em institutos diferentes, ficou constatado por psicólogos, assistentes sociais, de que a fala da criança era a reprodução da fala da mãe, ao ponto de se afirmar que as ideias de violação sexual teriam ocorrido por providência exclusivamente
da mãe. Com base nisso, esse processo que tinha sido, esse inquérito foi relatado por mim, apontando essas falsas imputações, falsas acusações. Dali se extraiu cópias para a investigação das pessoas que participaram desse grande planejamento criminoso, porque contou com uma clínica particular, com uma psicóloga que emitiu esse laudo, e na verdade nem poderia ser chamado de laudo, já que ele só ouviu a genitora e a criança, deixou de ouvir outros parentes da família em comum. Essa mesma clínica, ela possui como sócio uma advogada, que foi a advogada que entrou com uma ação de destituição do poder familiar desse pai, em conjunto com o padrasto. A mãe, portanto, entrou com ação junto com o padrasto para destituir o poder familiar do pai. O juiz, com base nesse laudo, suspendeu a convivência do pai com essa filha, que ficou 4 anos sem poder ver o pai, até que a sentença foi no sentido de improcedência do pedido, ou seja, o juiz rejeitou o pedido e houve uma mudança de juiz nesse processo, e o segundo juiz simplesmente, com base no relatório realizado pela delegacia e com os laudos que foram produzidos nesse contexto da investigação criminal, que se investigava ali na ocasião o estupro de vulnerável, e com isso julgou o mérito do processo de família, julgando improcedente o pedido, e foi extraído cópias para se investigar a denunciação caluniosa realizada pela advogada, que era empregadora dessa psicóloga, sócia dessa clínica. E no mesmo processo se descobriu também que um determinado magistrado fazia parte do corpo jurídico, consultor jurídico daquela clínica, e que estava exposto na internet, inclusive, esta situação. Portanto, isso causou muita estranheza, em se tratando de uma falsa acusação, de uma falsa denúncia, e um afastamento tão brusco de um pai com uma filha menor de 1 ano, que só pôde rever o pai com 4 anos de idade. Isto foi um caso muito emblemático, foi um caso que realmente me chocou bastante. E isso eu retratei, inclusive, em um artigo que eu escrevi no Conjur, quando a medida protetiva, quando a Lei Maria da Penha é uma forma de alienação parental, juntamente com a doutora Alexandra Ullmann, que é advogada e foi advogada desse caso. Isso aconteceu há um tempo. Então, depois vimos que existiam no nosso dia a dia, casos semelhantes a esse, tão graves quanto. Resolvemos fazer um artigo justamente para tentar conscientizar as pessoas de que esse fenômeno grotesco, hediondo, vem acontecendo e que isso precisa ser freado. É preciso criar mecanismos de enfrentamento, que as instituições, inclusive, levem a sério de que as instituições vêm sendo usadas como massa de manobra para interesses escusos na busca de se promover uma alienação parental. Quando eu passei até a guarda da minha filha, as coisas não foram fáceis também, não. Se eu levava a Heloísa numa clínica, ela ia atrás e causava problemas. Como uma vez ela chegou a dizer no balcão da clínica que eu tinha abusado sexualmente da minha filha. Fez tanta coisa dentro da clínica que chegou um momento que eu tive que chamar a polícia militar para me devolver a Heloísa lá dentro. Dentro da escola, ela tentou arrancar minha filha de dentro da escola só porque eu tinha escolhido a escola, que era uma escola que ela queria, que era perto da casa dela. Eu moro longe, porque a guarda estava comigo, não fazia sentido mantê-la na escola que é perto da casa dela, a 1 hora e pouca, 1h30 mais ou menos da minha casa, já que minha filha estava morando aqui. Mas ela tentou arrancar minha filha de dentro da escola, foi contida pela professora. Ela arrumava causa em todos os lugares, e aí a guarda minha, eu estava com a guarda, mas era compartilhada, né? A justiça resolveu me dar a guarda unilateral. E dar-lhe relatório, né, no Ministério Público, e dar tudo que a gente ia, sempre era muito positivo a mim, né? Porque sempre mostrava o quanto o comportamento dela era insano, né?
E minha filha tinha síndrome do pânico, minha filha sentia muito medo de encontrar a mãe na escola, ela sentia dores abdominais, quando ela falava com a mãe, não vai para a escola amanhã, ela tinha medo desse confronto, tudo. Lourenço tem ido no neurologista, tem laudos dele, e então, desde o primeiro momento, a mãe dele não reconhece. Hoje ele tem 4 aninhos e está com danos irreversíveis, com certeza, por não ter assistência durante esse ano e meio, esse ano e 4 meses. Ele não tem assistência, não tem sociabilidade, ele está escondido. Então, isso aí preocupa muito. Sinto todos os dias, como que meu filho está sendo maltratado, e que realmente está sendo maltratado, porque ele teria que estar hoje assistido, teria que estar hoje em mãos de profissionais. Eu sou de Imbituba, nós moramos em Imbituba, e aqui ele estava realmente bem assistido, nunca faltou nada. Com que respeita a assistência, e logicamente nunca faltou nada para ele aqui, né? E hoje ele está andando não sei por aonde, é triste. E nós, quando estamos falando em violência infantil e utilização de Maria da Penha, falsamente, né? Nada mais temos do que o viés da maternidade suprema. Então, quando todo o julgamento, todo o próprio judiciário e os profissionais que estão ali lidando com esse conflito familiar do qual foi utilizado falsamente uma Lei Maria da Penha, é muito difícil criar inicialmente, quebrar essa objeção de que aquela mulher, mãe, causou mal ao filho ou pretendeu praticar uma violência ou um afastamento parental, porque a mulher, a mãe, ela já tem essa supremacia da maternidade suprema. Então, a criança, quando ela é vítima da violência cometida por uma mãe, por uma mulher, ela de fato vai ficar muito mais tempo presa a esse ciclo de abuso, até que todas essas objeções sejam quebradas e de fato seja comprovado que aquela mulher, ela não está exercendo a parentalidade de forma efetiva porque ela se utilizou, no caso da utilização falsa da Lei Maria da Penha, de um artifício, de uma proteção que não tem esse espírito, mas que foi utilizado. E junto com esse viés da maternidade suprema, é muito mais difícil quebrar essa objeção. Então, o pré-julgamento, a dificuldade para lidar com essa falsa denúncia, ela promove com que as nossas crianças fiquem muito mais tempo naquele ciclo de violência, um ciclo de coação moral. Então, é mais uma forma de apresentação da violência contra a criança, da qual é utilizada a Lei Maria da Penha como instrumento para esse afastamento. A minha filha ficava muito incomodada, né, sobre algumas falas da mãe, tipo quando eu levava a minha filha para devolver a minha filha já ia dormindo, né, porque eu chegava à noite lá para entregar minha filha já estava no meu colo dormindo. A mãe simplesmente, não pode colocar no chão que ela vai andando. Falei, pô, leva ela no colo, ela tá cansada. Peguei 3 ônibus com ela para trazer ela até aqui, você vai fazer isso com a menina? Falei, não, eu não sou obrigado a carregar ela não, ela vai andando, ela tem 2 pernas. Então, tipo assim, ela usa agressividade. Além de, ela usava isso aí, vamos dizer, para tentar me atingir, né? Ela tentava me atingir, só que ela não conseguia, né? Então eu sempre conversava com ela, eu tentava passar essas coisas para os familiares dela, só que nunca adiantava, entendeu? Então, tipo assim, ela queria ser agressiva com a minha filha para tentar descontar algo em mim. Tipo, ela fazia as coisas ruins com a minha filha achando que iria chamar minha atenção. Ela chamava, só que eu ia lá, tentava conversar, tentava resolver, só que nunca resolvia nada. Minha filha desabafava muita coisa comigo. Tinha coisas que minha filha tinha medo de desabafar comigo. Então eu fazia de tudo para tirar isso da minha filha. Eu conversava com ela, filha, conversa, me fala o que está acontecendo. E quando ela me falava algumas coisas, inclusive sobre a mãe trancar ela no banheiro, sobre a mãe dar banho frio na minha filha em forma de castigo, entendeu? Sobre o que a mãe fez também, eu recebi um vídeo, né? Eu recebi um vídeo onde a mãe trancou minha filha dentro de uma jaula, entendeu? Minha filha chorando desesperadamente, querendo sair da jaula, e a mãe tirando sarro mesmo, sabe? Rindo, achando graça da situação, entendeu? Ela não tem amor nenhum, a minha filha, ela não tem amor nenhum, entendeu? Eu apresentei isso pra justiça, não fizeram nada.
Você falou que ia sair? Tá enjaulada, Emily? Ô, amor. Menina, tá aqui, mamãe. Aí, ó, sai. Ai, ei, preciso quebrar minha unha? Parou de chorar? Ô, amor. Como diretora de uma associação importante, né, de violência e combate à violência infantil, quem atua diretamente com a violência infantil sabe quanto que a Lei Maria da Penha vem sendo há muito tempo utilizada como ferramenta de manutenção da violência intrafamiliar. Então, é óbvio que o objetivo da lei, quando uma pessoa pega e a utiliza de forma a desvirtuar o seu objetivo, ela, na verdade, nada mais faz do que manter aquela criança num ambiente familiar, né, de violência. A lei trouxe já, a Lei Maria da Penha em si trouxe a questão da violência psicológica e a Lei Riborel trouxe também a questão da violência psicológica, mas na prática, essa violência psicológica, ela parece que ela é ignorada no sentido de que quando uma pessoa utiliza dessa Lei Maria da Penha para afastar um pai ou uma mãe de um filho, que na verdade aquela criança ela está sendo submetida a uma violência, só que as consequências dessa utilização parecem não serem observadas ou parece que as pessoas não querem de fato enfrentar essa problemática porque envolvem questões muito mais profundas, políticas, governamentais, do que simplesmente entender que a gente já tem há muito tempo na sociedade, no Código Penal, o crime de denunciação caluniosa. Então a gente percebe que a ferramenta da má utilização da Lei Maria da Penha, ela é sim utilizada, as pessoas sabem, só que a consequência ela não gera efeitos, o que faz com que as pessoas continuem cada vez mais a utilizando, cada vez mais obtendo, mantendo crianças sob violência psicológica, coação moral com essas má utilizações da Lei Maria da Penha. Lourenço foi tratado pela mãe desde o princípio com um desinteresse absoluto sobre o probleminha que ele tem. E hoje eu acho que deve ser da mesma maneira. Ele nunca foi assistido por parte dela. E Lourenço estava morando comigo. E desde muito pequeno a gente teve muita relação, muito próximo, desde muito pequenininho, apesar de nós não estamos juntos com a mãe dele desde que ela tinha 3 meses de gravidez, 3 ou 4 meses de gravidez. Então, não estamos juntos, mas sempre foi assistido por mim, sempre foi acompanhado. Desde muito pequenininho, Lourenço, entre quinta e sexta-feira eu buscava ele na casa da mãe e devolvia segunda-feira. Segunda-feira sempre devolvia. Segunda ou terça, dependendo as condições da mãe. Quase sempre a mãe pedia para devolver entre segunda e terça porque ela tem um problema de alcoolismo. Ela é alcoólatra. E domingo não tinha condições de pegar o menino. Então, sempre foi assim. Dias comigo, dias com ela. Até aí, tudo bem. Até que quando ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, ela saiu da cidade. Saiu da cidade, ficou andando por Paraná, nós somos de Santa Catarina, então ela ficou andando aqui pelas imediações, Paraná, Santa Catarina, um pouco em outras cidades, Rio Grande do Sul, e ele morou comigo, logicamente. Nesse momento,
aproveitei para colocar ele na creche, para dar toda a assistência que ele precisava para os sintomas. Foi um momento muito complicado para um pai sozinho, mas sempre consegui, sempre tive apoio das pessoas, sempre tive apoio aqui do colégio, de todos os profissionais. Muitos desses casos são casos que realmente nos sensibilizam muito. São situações em que você vê que a psique da criança ela vai ficar, no mínimo, traumatizada. No mínimo, ela terá que conviver com os traumas de uma alienação parental para o resto da vida. Isso vai trazer reflexos desastrosos nas relações interpessoais dessas crianças. Elas terão dificuldade de se ligar afetivamente a um relacionamento com adultos ou até mesmo com um convívio social. Ela vai ter dificuldade de confiar nas pessoas. Isso vai causar um transtorno incomensurável, um transtorno inimaginável, já que cada um reage aos traumas de uma forma diferente, outros mais sensíveis do que em outros casos, podendo chegar a depressões. E sabemos que a depressão ela pode levar alguém ao suicídio. Portanto, é um efeito nefasto na vida de uma criança, a alienação parental. E o que está acontecendo é uma falsa acusação sendo instrumento para manutenção de uma criança numa situação de violência intrafamiliar. Uma violência psicológica, muitas vezes, pode ser até física, mas quando nós olhamos essa situação, não vemos a mesma disponibilidade e intencionalidade em verificar a realmente existência de uma violência, enquanto aquela criança é mantida nessa situação de violência intrafamiliar, através de uma falsa acusação da Lei Maria da Penha. A pessoa que deveria cuidar da sua afetividade e ser exemplo de amor, exemplo de afeto, exemplo de gratidão, ela vai descobrir que foi a pessoa que corrompeu a sua psique, que foi o seu pai ou sua mãe que manipularam os seus sentimentos e, consequentemente, poderá se tornar ou uma vítima de um relacionamento abusivo ou será uma pessoa que vai promover um relacionamento abusivo. A alienação parental ela tem efeitos nefastos na psique de um ser humano, talvez, e muitas das vezes, tão grave quanto é um trauma causado por uma violência. E por uma razão muito simples, a alienação parental é uma forma de violência psicológica. Isso, inclusive, está em texto de lei, está lá no artigo 4º da Lei 13.431 de 2017, que é a lei que trata da escuta especializada, colocando ali como forma de violência contra a criança e adolescente a alienação parental. E a violência psicológica ela está prevista no artigo 147b do Código Penal. O legislador ali errou, porque ele colocou somente a menina, a mulher, como vítima de uma violência psicológica. Nós sabemos que os meninos ou filhos menores de idade, eles também podem ser vítimas dessa nefasta violência psicológica, então pela qual se faz necessária uma mudança urgente da nossa legislação. E eu estou passando todas as injustiças que o homem pode passar. A justiça ela não está a meu favor. Eu entrei com vários procedimentos. Inclusive eu acabei até descobrindo que a minha filha sofria maus tratos pela mãe. E, inclusive eu apresentei ao judiciário, só que infelizmente não fizeram nada. Praticamente o meu processo foi extinto. O processo que eu entrei na vara estadual foi extinto. Mas na hora que eu vi lá que não ia resolver nada, eu acabei desistindo. A gente sabe a quem a justiça é a favor, a gente sabe muito bem. Então, assim, tem que acontecer uma coisa muito grave para a justiça enxergar. Então, assim, infelizmente, nunca enxergava. 1 ano e 4 meses sem ver meu filho. 1 ano e 4 meses sem saber como ele está, se ele está dormindo bem, se ele está comendo bem,
se ele está bem de saúde, se ele está crescendo, como ele está. 1 ano e 4 meses sem ver um filho. Eu pergunto nessa oportunidade para as autoridades: 1 ano e 4 meses sem ver o filho de vocês, qual seria o sentimento? Então, tendo a guarda unilateral do meu filho e fazendo as investigações correspondentes por minha parte e pela parte do advogado, 1 ano e 4 meses sem assistência. Em realidade, não seria a palavra sem assistência. 1 ano e 4 meses de burocracia, de muita burocracia, de muita bola passada de um para o outro. 1 ano e 4 meses que uma criança com autismo está na mão de uma pessoa irresponsável, de uma pessoa até com antecedentes. E 1 ano e 4 meses que eu não tenho resposta nenhuma, não tenho assistência, não tenho as pessoas, a entidade que tem que investigar não investiga, não tenho retorno. A verdade é que não se entende tanta burocracia para o pedido de uma criança que hoje por hoje eu não sei se realmente meu filho em que condições está. E a pergunta que eu sempre faço é a seguinte: se fosse o filho de vocês senhores, que vocês têm o poder, que vocês têm os caminhos para agilizar essa búsqueda, se fosse o filho de vocês, o que vocês fariam? Qual seria a reação? Se tem alguém que tenha filho, que realmente ame seu filho, eu gostaria uma resposta, para ver se realmente é diferente do que eu estou sentindo. Talvez o errado seja eu que sinto saudade, seja eu que quero meu filho para dar uma vida melhor para ele, para dar uma assistência médica que está precisando. 4 aninhos, meu filho, 4 anos. Lourenço, 4 aninhos. 1 ano e 4 meses sem nenhuma assistência. A mãe só tinha visitas assistidas. Mas aí, no ápice do momento horrível, de comportamento péssimo da mãe, a justiça teve a ideia brilhante de dar a ela a visita, o pernoite, quando ela estava se comportando pior. E o resultado disso foi o sequestro da minha filha. Minha filha foi sequestrada. Como profissional, eu percebo também que muitos colegas de trabalho da profissão acabam ficando com medo, com receio, coagidos de debater, de falar sobre o assunto. E eu vejo que isso faz uma diferença muito grande do processo, porque se você não aponta que está ocorrendo ali uma violência psicológica em torno dessa criança, se você não sinaliza isso para o judiciário, ao meu ver, você está cometendo uma negligência, né? Você está deixando de resguardar o direito de uma criança vítima de um tipo de violência específica que, por sua natureza, por ser invisível aos olhos da sociedade, você como expert tem a obrigação, a responsabilidade de denunciar. E muitos desses profissionais, por medo, por receio de serem processados, né, posteriormente, acabam ficando em cima do muro e não apontando, não sendo eficaz como deveria. Isso, para mim, é uma falta ética muito grande, que a gente deveria priorizar sempre o bem-estar e o melhor interesse da criança. Depois desse dia também, né, e começando essa odisseia de querer achar meu filho, me topei com muitas decepções também, tanto seja com a justiça como com a vida, né? Porque a dor é minha, não é dos outros. Então, aí dói muito.
Quando você perde um filho desse jeito e você sabe que esse filho está na mão de uma pessoa irresponsável, alcoólatra, que esse filho não tem base, que esse filho não tem, precisa de ajuda e não tem, precisa de ajuda médica e não tem, precisa de assistência e não tem, e você não consegue ver ele, não consegue olhar, não consegue dar um beijo, não consegue abraçar, é muito triste, machuca muito o coração, e a gente tem que ser muito forte para isso. A gente aprende a viver de novo nessas situações, aprende a sentir de novo outras coisas, ou seja, levar a vida de outro jeito. A justiça ela foi 100% responsável pelo sequestro da minha filha. O segundo, né, que foi o primeiro sequestro, ela entregou depois de 6 meses, ela se arrependeu, né, viu as consequências que viriam e resolveu não marcar com elas. Ficou só 6 meses com a minha filha sequestrada. Agora, na segunda vez, que foi essa agora, que se encerrou há poucos dias atrás, foi culpa exclusiva da justiça. Porque, sabendo de tudo que a mãe estava fazendo, ainda assim tirou o pernoite, tirou a visita assistida e deu a ela o pernoite no momento que a justiça entendeu que ela não podia frequentar a escola da minha filha, não podia ir para uma clínica com a minha filha, não podia estar em um psicólogo com a minha filha. Estava cheio de restrições e me deu a guarda unilateral. Não faz sentido a justiça pensar que pode dar para ela um pernoite, né? Não naquele momento. Mas infelizmente, a justiça é muito condescendente com a alienação parental. Ela vai permitindo, a criança cresce durante todo esse período. No caso, a minha filha, ela cresceu vivendo a alienação parental dos 8 meses até agora, até 9 anos, né? E tudo porque a justiça demora muito a tomar as atitudes, demais. Passei anos e anos sem conseguir, sem meus direitos respeitados de visita. 3, 4 anos, foram uns 4 anos com a mãe simplesmente ligando a mínima, sabe? Rindo da cara da justiça. E foi exatamente o que ela fez sempre. Ela sempre riu, debochou da cara da justiça. Agora ela está presa, tudo bem. Agora a justiça criminal está dando uma solução para ela. Mas a justiça de várias famílias demorou demais, cara. Demais. Isso não pode acontecer, a criança cresce, as coisas passam, a convivência acaba, as deformidades na cabeça da criança. A gente não sabe quais são as consequências, por exemplo, minha filha vai ter ao longo da vida, de tudo isso que ela já viveu, coisas horríveis que ela já viveu, de ficar escondida em casa de vizinhos, de estar fugindo da polícia com a mãe, as coisas que ela já viveu. Então, assim, definitivamente, de ver a mãe sendo presa, sabe? Olha o tamanho das coisas, até onde chegou a dimensão porque a alienação parental é uma escalada. Se a alienadora for realmente xiita mesmo, ela quiser levar adiante, o final é isso aí. Minha esposa pode terminar uma situação que vai levá-la à prisão. Então é uma coisa muito complicada e que tem que ser resolvido logo. E a justiça demora demais a resolver. Então, através desses vieses, consegue-se, através da fala, a medida protetiva. E sendo falsa essa medida protetiva, até que se seja esclarecido, muitas pessoas que vão ter contato com essa medida protetiva conseguida de forma, através de uma declaração falsa, vão ter aí cúmplices, né? Pessoas que vão trabalhar para continuar afastando um pai de uma situação por conta de existir uma medida protetiva. Na maioria das situações, as pessoas são leigas e simplesmente o fato de ter se concedido uma protetiva é uma prova forte de que aquele homem teria praticado uma violência. E nisso vão se convencendo vários setores, psicólogos, profissionais, advogados, amigos, familiares. Então, a gente percebe que essa falsa denúncia da Lei Maria da Penha, ela não para por aí. O desdobramento dela é muito grave, é muito complexo. E depois, para desconstruir isso, é difícil, porque não vem na mesma proporção. O que nós estamos vendo na prática são pais entrando com processo de reconhecimento de alienação parental e, infelizmente, o que nós sentimos, principalmente eu que atuo já faz um tempo nessa área, que o judiciário não tem levado a sério
esses processos de alienação parental. Então, aquilo que é considerado grave para aquele ambiente familiar, para aquele genitor, por exemplo, o distanciamento da genitora sem causa do seu filho, tirando da cidade de origem, levando para o outro, para o judiciário é como se não fosse nada. Então, o genitor entra com o processo e não tem uma resposta tão efetiva como deveria ser. Eu penso que também de nada adianta você reclamar da lei ou da maneira como ela vem sendo aplicada se você não se preocupa também com a capacitação dos profissionais, né, que são responsáveis por fazer esse estudo, por fazer essa avaliação, né, porque desde aí da graduação, quando você retira o direito dos profissionais estudarem sobre esse fenômeno ou abordarem sobre o assunto, você está fazendo com que esses profissionais se tornem profissionais desqualificados, despreparados. Sempre que eles vão lidar com situações dessa natureza, né, por essa falta de incentivo, acaba fazendo com que esses estudos psicossociais que poderiam resguardar a integridade psicológica dessa criança e que poderia resguardar direitos, né, acabam se tornando estudos que são ineficazes, são inefetivos, justamente porque os profissionais são desqualificados. Então, esse debate também precisa ser levado em consideração. É preciso estar atento, por exemplo, o delegado de polícia, o Ministério Público, o juiz, ao analisar a medida protetiva, se realmente existem elementos concretos e se a declaração é uma declaração verossímil, se aquelas argumentações são possíveis numa inteligência mediana, no dia a dia. Muitos argumentos são inclusive estapafúrdios, que podem ser refutados de plano pela própria falta de lógica e coerência com que a pessoa declara em seu termo de declaração na delegacia. E mesmo assim vemos o judiciário acanhado de dar negativa desse tipo de medida e, consequentemente, o genitor que faz uso dessas medidas acaba ganhando tempo e interferindo na vida psicológica, muitas das vezes como forma de vingança, de revanchismo, para atingir o outro genitor, usando o filho em comum como arma. E eu não vejo ninguém falando sobre isso, ninguém levantando essa questão, porque muito embora as falsas acusações, e diga-se de passagem, elas são altíssimas, né? Tem um nível muito alto de falsas acusações sobre esse viés, né, da violência psicológica. Muito embora existam essas falsas acusações, não vejo ninguém clamando aqui pela revogação da lei, porque conseguem entender a importância dela ser aplicada quando existem casos verdadeiros, genuínos, né, de violência. Mas eu não entendo por que é que existe tanta resistência por parte da sociedade em entender a importância de uma lei que visa tão somente resguardar a integridade de crianças e adolescentes, principalmente por serem sujeitos vulneráveis. Se faz necessária uma mudança urgente da nossa legislação, uma alteração no 147B do Código Penal que inclua também ali homens no sentido de menores de idade. Se não quiserem incluir homens maiores de idade, que já é algo um pouco mais definido para outras situações, mas para os menores de 18 anos que são vulneráveis. Os menores de 18 anos continuam sendo vulneráveis, mesmo com a proximidade da sua maioridade, até que se alcance a maioridade, até que alcance a autonomia financeira, a autonomia social. São pessoas vulneráveis porque estão à mercê de alguém, estão, portanto, à mercê de uma manipulação, de uma distorção. Então, é preciso que a sociedade ela reaja contra a alienação parental da mesma maneira que se reage contra uma violência doméstica, familiar, como as agressões que naturalmente vimos nas redes sociais. Uma situação que a sociedade não consegue enxergar é um problema muito mais profundo, político, de sociedade, cultural, mas que acontece hoje. As nossas crianças estão sendo preteridas pela questão da violência. Nenhuma violência deveria ter grau. Todas as pessoas vulneráveis deveriam ter o mesmo nível de importância. No entanto, o que nós percebemos é que as mulheres hoje competem com essa violência.
da proteção da criança. Por isso que qualquer previsão legislativa que tenha como objetivo proteger crianças, hoje estão sendo atacadas. E não será diferente com agora a discussão do novo Código Civil, das mudanças, né, promovidas aí do novo Código Civil, porque se entendeu que vai ser protegida as nossas crianças acima de qualquer situação. E isso não é interessante. Então, a questão da violência, ela é muito mais profunda do que as pessoas pensam. E o cenário político e cultural hoje, né, é de que as nossas crianças não podem estar acima da proteção das mulheres. E por que é que isso acontece? Porque para uma criança ela ser ouvida é difícil. A fala dela, naturalmente, ela precisa ser contextualizada. Mas a violência contra a mulher, a partir do momento que eu tenho uma fala e que essa fala ela é determinante para eu obter uma ferramenta de proteção, da qual quem conhece, quem é do jurídico, entende que a medida protetiva é uma medida protetiva, cautelar, não tem poder punitivo, mas, no entanto, não é isso que acontece. Basta-se uma declaração, né, uma medida protetiva para, com isto, obter diversos outros tipos de violência intrafamiliar e infantil. Então, a violência contra a mulher, a falsa acusação da Maria da Penha, ela é uma denunciação caluniosa. É um crime que já acontece no Código Penal há muito tempo. No entanto, a repercussão disso, ela não tem mesmo a mesma potencialidade do efeito devastador de que uma falsa denúncia tem da Maria da Penha. Então, ao invés de garantir direitos, você retira direitos e faz com que essa população, né, tanto de pais que sofrem, famílias que sofrem, como de crianças que são vítimas, acabe se tornando invisibilizada. Então, eu acho que, assim, né, tem muita coisa, muito chão ainda para frente, e a gente precisa, sim, de fato, trazer à tona a discussão para aprimorar a lei, não para extingui-la, né? Eu acho que talvez falta aí um pouco de sensibilidade ainda por parte da sociedade e dos conselhos acerca dessas questões. Esse lado da violência infantil, ela acaba ficando de lado. Então, hoje nós vemos um cenário muito, muito triste de que nos parece que a mulher hoje ela compete com a proteção infantil. Então, as nossas legislações que enfrentam a violência infantil, elas são frequentemente atacadas. É assim com a lei da alienação parental, é assim com a lei Henri Borel, hoje utilizada como ferramenta para a garantia da proteção dos direitos da criança, que também vem sendo alvo aí de falsas denúncias. Então, por que ao invés de clamarmos pela revogação da lei, a gente não está aqui clamando para que o judiciário e os profissionais que realizam esses estudos sejam mais qualificados para saber quando se trata de uma falsa acusação ou não? Por que a gente não clama aqui por critérios mais técnicos, mais científicos, mais objetivos, sabe? Eu acho que isso daqui que deveria ser o foco, a prioridade, né, do debate, acaba ficando invisibilizado por uma questão meramente política ou de debate de gênero. E eu levei 1 ano e 5 meses para rever a minha filha, envolvendo polícia, chegou a virar sequestro e cárcere privado, crime de sequestro e cárcere privado. O caso se tornou público, eu corria muito atrás da mídia e acabei descobrindo que ela estava em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, depois de 17 meses de procura pela minha filha. E eu vim deixar um recado também para minha filha. E, filha, eu não sei o que você está sentindo nesse momento, né? Eu não sei o que você está passando, não sei se você está doente, se você está feliz, se você está triste, se você está com saúde, né? Mas o meu desejo é que você esteja bem, tá? Que você esteja da melhor forma possível bem. E eu vim te falar, filha, que papai te ama muito, muito mesmo, tá?
E eu espero que você entenda tudo isso que o papai está fazendo. Eu estou fazendo por amor a você, tá? Estou fazendo por dedicação a você. Estou fazendo pela sua segurança, tá? Estou fazendo isso pela sua honra, tá bom? E eu não vou desistir de você, filha. Pode ter certeza disso. Pode durar 1, 2, 10, 20, 30 anos. Eu nunca vou desistir de você. Aos pais que estão na mesma situação, eu falo, não desista nunca. Nunca, nunca desista. Nunca desista. A lei dos homens e a lei de Deus existe. E um dia, ela se faz realidade, ela se cumpre. Então, a tristeza que a gente tem pela falta de um filho é incomparável. Faz um beijo pra mamãe, sim? Oi, mamãe, tô aqui. Hein? tirar o direito de eu ver minha filha. Tem muita coisa errada, a guarda deveria ser compartilhada. Desse jeito não pode prosseguir. Quando é que vai vir alguém pra nos acudir? Alienação parental é muita crueldade. Como isso pode ser aceito na sociedade? E a criança, como é que fica? Ninguém tá preocupado se isso prejudica. Que mundo é esse em que vivemos? Pra prejudicar um pai, não nos detemos. E a criança cresce revoltada, achando que foi abandonada. Vamos pregar o amor. Vamos pregar o amor. Vamos pregar. E aí, autoridade ainda não entendeu? A seriedade muda essa postura. Precisamos acabar com essa loucura. Deixa a gente ser feliz e salve as crianças desse país. Vamos pregar o amor. Vamos pregar o amor. Vamos pregar o amor. E a criança, como é que fica? Ninguém tá preocupado se isso prejudica. Que mundo é esse em que vivemos? Pra prejudicar um pai, não nos contemos. E a criança cresce revoltada, achando que foi abandonada.